Como disse antes da Santa Missa, nós hoje estamos comemorando os 10 anos da administração apostólica São José Vianney. Essa grande graça que Deus nos concedeu de podermos estar em perfeita comunhão com a Igreja, mantendo a liturgia tradicional, a disciplina tradicional e a missa dita hoje da forma extraordinária. Mas tudo isso foi fruto de uma história. Eu gostaria de relembrar alguns pontos para vocês. De 1962 a 65, realizou-se o Concílio Vaticano II. E depois do concílio, na aplicação dos documentos do concílio, Dom Antônio participou desse concílio, assinou os documentos. Dom Antônio, então, aplica em Campos, era o bispo de Campos na época, aplica em Campos os documentos do concílio, chegou a fazer algumas pastorais a respeito, interpretando-os e aplicando-os à luz da tradição. E uma das coisas que o concílio havia pedido, e havia até determinado, é que se fizesse uma restauração litúrgica, sobretudo alguns pontos na liturgia da Santa Missa fossem mexidos, adaptados aos novos tempos. E em 1969 surge a missa dita de Paulo VI, que não foi conforme tinha sido pedido do concílio. O concílio havia pedido no documento Sacrosanctum Concilium que houvesse algumas adaptações, que se desse mais liberdade ao vernáculo, à língua do povo, que conservasse o latim, o canto gregoriano, mas o que aconteceu, como dizem muitos liturgistas, houve uma demolição de toda a liturgia tradicional e, em cima desses escombros, foi construída uma liturgia nova. E, em 69, aparece a missa dita de Paulo VI. Isso causou muitos transtornos na Igreja, sobretudo porque, além do texto da nova missa ser um texto cheio de lacunas, em pontos até muito importantes, embora o mais importante estava lá, que são as palavras da consagração, de modo que é o sacrifício do Calvário, renovado no altar, mas além desse texto ser um texto empobrecido, fruto de certos textos que foram apanhados aqui e ali, foi construída uma nova missa, além disso ser algo muito pobre, liturgicamente falando, devido às suas lacunas, os abusos foram piores do que o texto. E na aplicação da nova missa, os abusos foram acontecendo de tal forma que aquilo que é o maior culto católico foi transformado em muitos lugares em verdadeiros espetáculos para agradar os ouvidos das pessoas. Quando Dom Antônio recebe o texto da missa, já no final dos anos 60, ele já coloca algumas dificuldades devido a essas lacunas e faz uma carta a Paulo VI pedindo para continuar celebrando a missa na forma tradicional, mas que se submeteria àquilo que o Papa determinasse. E com Dom Antônio, muitos padres de Campos permaneceram com a missa tradicional. Em 1981, Dom Antônio já tendo completado 75 anos, ele, pelo direito canônico, deveria renunciar, ele renunciou à diocese e foi enviado para lá um novo bispo. Quando Dom Antônio havia 25 padres
que conservavam a missa, ali de um ou outro, mas 25 estavam mais em torno de Dom Antônio. E esse novo bispo começou então a retirar das paróquias, depois de mandar os padres renunciarem, e não tendo renunciado, começou a retirar das paróquias aqueles padres que celebravam a missa tradicional. E foi se criando em Campos uma grande divisão. Essa divisão foi feita com muita dor, porque os padres eram retirados da paróquia, muitas vezes até com força policial, e o povo ia junto com esses padres iam se refugiar em casas de particulares, e aquela missa, que antes era celebrada na catedral, celebrada nas paróquias, com toda a pompa, né? com toda a vivência da Diocese de Campos, de repente, de uma hora para outra, aquela missa começou a ser condenada, começou a ser criticada, e aqueles que aderiam à forma tradicional começaram a ser considerados pessoas contrárias à igreja, rebeldes, desobedientes, ervas daninhas ou coisas semelhantes. E os padres, então, tiveram que sair das suas paróquias, iam celebrar em garagens, em porões, em estações velhas, cinemas desativados e em casas de particulares. Muitas vezes os padres, até com uma certa idade, tiveram que sair das suas paróquias, das suas casas paroquiais, por causa exatamente da missa na forma tradicional. E isso foi com o tempo, esse movimento foi crescendo, de modo que em Campos havia em cada paróquia, pelo menos onde estavam esses 25 padres, duas realidades: uma paróquia ligada à diocese e uma paróquia, entre aspas, porque não era paróquia, meio que paralela, com o povo, com a organização e tudo mais. Em 1991, Dom Antônio morre e havia necessidade de um novo bispo, sobretudo para ordenar os padres e fazer as crismas. Nós pedimos à Fraternidade São Pio X, como já tinha sido aconselhado pelo próprio Dom Lefebvre antes, numa carta a nós, pedimos que a Fraternidade São Pio X, que os bispos viessem e sagrassem um dos nossos padres. Houve um comum acordo entre nós, e nós escolhemos, na época, Dom Licínio. Na época era Monsenhor Licínio, que aceitou como uma cruz ser sagrado bispo. E isso aconteceu em 1991, acredito que em julho de 91. E aí a coisa ficou mais complicada, porque o bispo tem a plenitude do sacerdócio, o bispo é sucessor dos apóstolos, e para ele ser sagrado e exercer as suas funções, ele tem que estar em comunhão com o Romano Pontífice, em comunhão com o Papa. A coisa se complicou, então, porque nós já tínhamos um bispo com a plenitude do sacerdócio, que deveria receber uma provisão do Papa para agir, e na realidade ele agia sem essa autorização, porque na prática ele não só ordenava os padres, como alguns dos nossos foram ordenados por ele, não só fazia as crismas, como ele veio fazer aqui algumas vezes, mas ele exercia na prática uma verdadeira função de governo. E para um bispo exercer uma função de governo, ele deve estar unido ao Papa. Aliás, para ser bispo e pertencer ao colégio episcopal, ele tem que necessariamente estar em comunhão com os bispos e com Pedro, com o sucessor de Pedro. E na realidade em Campos havia como se fossem duas dioceses. De um lado a diocese oficial, com o bispo oficial nomeado pelo Papa, e por outro lado uma espécie de diocese que não era diocese formalmente, canonicamente, mas na prática funcionava como se fosse, porque tinha padres exercendo funções pastorais, paróquias, embora não fossem paróquias, mas com funções de paróquias, conventos, associações religiosas, seminário,
quer dizer, toda uma organização diocesana, sem ser diocese e sem estar na plena comunhão com a sé de Pedro. Isso chegou até o jubileu do ano 2000. Os tradicionalistas foram a Roma, houve um grande encontro de muitos fiéis ligados à missa tradicional em Roma. Aquilo chamou a atenção do cardeal Castrilhon e disse: esse povo, a única diferença que eles têm é a missa. Mas nós temos a mesma fé, e se nós tratamos tanto de ecumenismo fora da igreja, daqueles que estão na plena comunhão, por que não vamos cuidar daqueles que estão conosco? Então, o cardeal Castrilhon, que era o presidente da Comissão Ecclesia Dei, procura a Fraternidade São Pio X para umas tratativas a fim de regularizar a situação dos sacerdotes e dos fiéis ligados à missa tradicional. E começa a ter contato com os 4 bispos da fraternidade, chamam também Dom Licínio. Na época, Dom Licínio já estava doente e nomeia Dom Fernando, na época Padre Fernando, para nos representar, nós padres, e a ele lá com a fraternidade. A coisa foi andando, Roma fez com a fraternidade, daria para a fraternidade uma administração apostólica, tendo Dom Felé como o bispo principal, o administrador apostólico ligado diretamente ao Papa, e os outros 4 bispos seriam bispos auxiliares do Dom Felé. Mas a fraternidade São Pio X não quis continuar, estava desconfiando das intenções da Santa Sé, por isso resolveu colocar algumas condições e voltou atrás. Padre Fernando estava em Roma, telefona para Dom Licínio diz: continua, porque nós vamos continuar as conversações. Roma então diz: